Será que o Gil do Vigor, ex-BBB, fala bem inglês? Hi guys, how are you? Eu sou Teacher Eva. Nesse vídeo, como você viu aí no título, eu vou analisar o inglês do ex-BBB Gil do Vigor. Se você não me conhece, seja bem-vindo aqui ao canal, já se inscreve, já deixa o seu like, tá? E também conheça o meu curso de inglês Avante English. Eu vou estar deixando todas as informações aqui na descrição. Meu curso de inglês é totalmente online também, presencial aqui pra galera da minha cidade, se você é de Salvador, então já aproveita. E você pode agendar uma aula experimental totalmente gratuita, não? Você não precisa pagar pela aula, você não precisa fazer o curso depois, mas eu tenho certeza que você, só de fazer a aula experimental, você já vai sentir a vontade, assim, já vai tocar no seu coração, você já vai querer fazer o curso. E tem vários pacotes também, tudo no preço acessível. Então já corre, já clica aqui no link da descrição pra agendar a sua aula experimental. Também tem as redes sociais, Avante English Oficial lá no Instagram, já siga lá. E agora vamos para o vídeo, né? Como você viu no título, eu vou analisar o inglês do Gil do Vigor, que ele é ex-BBB, e esse vídeo não tem a intenção de falar mal do inglês de ninguém. Inclusive, quando eu trago um vídeo aqui, principalmente de um brasileiro, aliás, não falando brasileiro falando inglês, é porque eu gosto de motivar, né? Eu uso justamente para motivar você a aprender inglês e a falar independentemente de algumas barreiras que talvez vocês tenham, porque talvez uma dificuldade que você tenha, talvez você ache que você tem um sotaque muito forte, seja também a barreira que essa pessoa teve que vencer, né? Teve que ultrapassar para poder começar a falar inglês na televisão, para fazer entrevistas em inglês. E ela não desistiu. Então é justamente para te motivar e analisar o ponto de vista de uma teacher brasileira também, porque eu também falo inglês, mas ainda assim eu gosto de analisar porque é muito bom ver que o inglês é um idioma que pode ser falado por pessoas de qualquer lugar do mundo, independentemente da idade, e cada pessoa tem o seu jeitinho. Então agora eu vou analisar o inglês do Gil do Vigor, vou parar em algumas partes, falar sobre algumas palavras, algumas estruturas gramaticais, o que poderia ter falado desse jeito que soaria diferente ou não, enfim, mas é realmente para analisar. Então agora vamos para o vídeo. Vamos ver aí a primeira parte de uma entrevista que ele fez com um elenco de uma série. Let's go. Hi, nice to meet you. My name is Gil do Vigor. Hi, Gil do Vigor. Nice to meet you. Bom, ele já começa falando, né? It's nice to meet you. Ele coloca esse T bem forte, né? To meet you. My name is, bem forte, bem forte. Gente, não tem nada de errado com ter sotaque. Aliás, ter sotaque é natural. Mas o que é que acontece? Quando você tem um sotaque e você, principalmente se você é brasileiro e ouve outro brasileiro, você já consegue identificar quem é um brasileiro. Mas isso não é ruim, é simplesmente uma característica, um fato. E faz com que talvez distraia um pouquinho, né, de você. Ao invés de prestar atenção no que a pessoa tá falando, você fique pensando no sotaque. Mas isso se você estiver ouvindo, prestando atenção na pessoa e não no que a pessoa quer dizer. Ou seja, se o seu objetivo é se comunicar, você não vai dar atenção para o sotaque da pessoa, e sim para o que a pessoa está falando. Então esse T, se ele fosse falar de uma maneira um pouco mais suave, né, que a letra T do inglês aí é mais suave, ele falaria nice to meet you, nice to meet you. Então seria bem quase que fechado, quase que imperceptível esse T. Então ele não falaria nice to meet you. E esse you, ele não é tão fechado. Nice to meet you, nice to meet you. Não precisa puxar tanto para o final. You. Mas até agora, ele tá de boa. Vamos ver o resto. Hi, Gil do Vigor. Nice to meet you. Você vê que quando os atores falam o meet, já o T já é bem mais suave do que o Gil falou, né? Nice to meet e nice to meet you. Nice to meet you. Então já fica um pouco aí mais suave. Então a ideia é essa. Ah, será que tá errado? Será que eu preciso me esforçar para ficar falando meet? Acontece que vai ser um processo natural. De tanto você escutar daquela maneira, se você consumir, né, o inglês bastante aí nesse sotaque, no sotaque americano principalmente, sua tendência natural vai ser querer falar assim. É uma coisa que leva tempo e você vai praticar, tá? Mas não tem nada de errado em falar o meet desde quando a gente sabe que o T ficou forte por causa justamente do sotaque. I was so expecting for this moment. You are amazing. And Vecna, I loved you. Quando ele diz I was so expecting, beleza, eu estava, né, com muita ansiedade, né, por esse momento, I was so expecting. Mas talvez um nativo iria preferir falar de outra maneira. I was looking forward this moment. I was looking for this moment. Eu estava esperando
por esse momento. Mas não que seja errado, acontece que a word choice, a escolha de palavras, ela é um pouco diferente. Então, quanto mais fluência você tiver no inglês, você vai usar palavras que um nativo usaria. Então, talvez o nativo ache um pouco diferente, mas não que seja de fato errado, tá? E ele falou tudo certinho. I was so expecting for this moment. It's okay. You are amazing and Vecna, I loved you. Esse I loved you que ele falou aí, a gente entendeu. Eu amei você, ele quis dizer que amou a atuação, né, dele no filme. Como ele tá falando de algo que foi do passado, ele colocou o verbo to love no passado, que fica loved. Loved. Eu amei você. Então a tradução exata seria essa. Mas o que é que acontece? Além desse loved, ele puxar, porque ele falou loved, ele não ser tão puxado, esse dele não tem um som tão forte, a gente vai falar como se fosse um T, loved you. Mesmo que nesse sentido ele esteja falando de algo no passado, no inglês a gente não tem esse costume do português, de ver uma coisa, gostar, e aí fala assim, eu gostei. Aí eu gostei da sua bolsa, I liked your purse. A gente não fala, a gente fala no presente. I love your purse. Então, eu gostei da sua bolsa. I like your purse. A gente não coloca no passado, mesmo que ele tenha visto no passado. I couldn't believe it when I saw I can't believe he's the devil. Essa parte é bem interessante por vários detalhes, vários aspectos. Primeiro, ele fala de uma maneira muito rápida, né? E não é porque é rápido em si que é bom, mas assim, mostra naturalidade com as palavras. E não só falar rápido, mas ele falou rápido e juntou de um jeito que deu pra entender. Ele fez os chunks. Ele falou, I could not believe. Então eu não consegui, eu não pude acreditar. I couldn't believe. E continua. I couldn't believe when I saw. Eu não pude acreditar quando eu vi, não consegui acreditar. Então ele conseguiu fazer os chunks, as junções assim, né, das letras entre uma palavra e outra, fazer essa conexão, que soou bem natural. E outra coisa é que ele usou esse like, que é um tipo, né, que a gente fala assim, eu não consegui acreditar, tipo assim, quando eu vi, tipo. Esse tipo do inglês a gente fala like, e ele falou o que mostra que ele tem uma certa confiança no inglês, uma certa intimidade, né, com o idioma. Então ele usou esse like. Então deu pra entender tudo direitinho e ainda mostrou que ele tem conhecimento bastante do idioma quando ele falou esse like, que é o tipo do inglês. Então ficou bem legal aí nessa parte. It's so amazing because my house, the light started to be and I say, Vecna is here. I can't see the light, how can I piscar? Flickering. Eu speak português. Essa hora é bem interessante, porque ele não consegue achar a palavra, né, para dizer que a luz estavam piscando, e aí ele fala, ele usa as mãos, né? Ele faz aquela mímica ali. E isso é muito interessante, porque ele poderia ter feito isso no português, ele poderia ter feito, por exemplo, as luzes começaram a ficar assim, sabe? E aí eu não consegui entender, e a gente iria entender se ele fizesse isso em português. E ele não soube falar em inglês, mas ainda assim também foi possível entender por quê. Ele não se limitou a isso. Então ele conseguiu achar uma frase que ele pudesse introduzir ali na hora de fazer aquele gesto, porque ele falou que as luzes começaram a ficar, né? To be. E esse to be, ele já não tá usando com o sentido de ser, mas no sentido de ficar em uma determinada situação, ou seja, que a luz começou a ficar, né, começou a estar, a ficar piscando, a ficar daquele jeito. E aí nessa hora ele pergunta, né, how can I say piscar? E aí o ator usa uma palavra que eu também não conhecia, né, flickering. Eu poderia também dizer the light started to be like on and off, tipo indo e vindo, mas tem essa palavra flickering, e é engraçado porque ele fala, eu speak Portuguese, eu consegui entender. Então nessa hora é interessante, quando a gente não entende, não sabe uma palavra em inglês, a gente pode simplesmente perguntar a outra pessoa, uma pessoa mais experiente, e a gente não precisa necessariamente ficar com vergonha. Então ele falou, how can I say piscar? Maneira, caso você tenha uma certa fluência no inglês, mas você não saiba uma palavra, o que acontece, porque ser fluente não tem nada a ver com saber todas as palavras, afinal nem em português a gente sabe. Também a gente pode esquecer, né? Tem esse detalhe. Quem estuda idioma sabe que tem algumas palavras assim que do nada foge, você já estudou, você sabe que você viu aquilo, mas
foge da sua mente. Então você pode perguntar usando exemplos, usando demonstrações. Então você poderia perguntar: How can I say when the light start to come and it turns off and turns on, turns off and turns on? How can I say this in English when the lights start to be like this? Quando a luz começa a ficar desse jeito. Então você tenta explicar para a pessoa. Inclusive essa é uma maneira que eu utilizo muito com algumas alunas minhas tenho duas alunas que são fluentes, mas tem muitas palavras que são novas para elas e eu evito ao máximo traduzir. Inclusive, beijo Giovana, beijo Erika. Eu evito traduzir e eu tento explicar em inglês para que elas não fiquem naquela coisa de sempre traduzir, porque quando você quer se comunicar em inglês, você vai precisar ter essa habilidade de entender a explicação de algo em inglês, porque a pessoa ali nativa ela não vai saber em português. Então você vai ter que entender e também para perguntar. Você não vai simplesmente usar a palavra em português para perguntar como eu posso dizer isso em inglês. Afinal, ela não sabe português. Então você tem que explicar a situação, falar sobre o objeto, mostrar o objeto, ou explicar sobre o verbo, uma situação, para que a pessoa entenda do que você está falando e ache uma palavra para aquilo, ok? There you go. Oh my gosh, I love it. The voice. Yes. Is that your voice? Yes, predominantly my voice, yeah. Oh my gosh. It was so amazing. Do it. No. Absolutely not. Do it. Dance, monkey. I love you. You're amazing too. But like the people, like you show up in this season and like everyone loved you so much, Eddie. And how was to you to be like this reception for the public, for the audience with your character? A palavra, ele quis dizer personagem, ele falou Carter, mas na verdade seria character, mas ela é uma palavra meio chatinha mesmo de falar, character. Até mesmo se você estiver falando rápido, character, então é uma coisa que exige muito, assim, de certa forma, da gente que fala português e tem que enrolar bastante a língua. Which character... E aí ficaria melhor se ele falasse assim, tá? Mas pelo contexto deu pra pegar e eu tenho certeza que os atores também entenderam. But can you say, apart from yours, which character is your favorite in the show? You have one? Isso aí mostra também que ele tem uma certa intimidade, digamos, com o inglês. Por que eu digo intimidade, né? Porque ele não tá preso à questão da gramática ali, na norma gramatical. Então, se ele fosse fazer uma pergunta no simple present da maneira correta, ele faria Do you have one? Do you have one? Você tem um? Mas no inglês do dia a dia, nem sempre os nativos falam esse do, tá? Ah, teacher, mas por que a gente aprende assim no curso? Primeiro, você aprende assim porque essa é a maneira correta de falar. Então, você não quer que o curso ensine a maneira incorreta. Segundo, não é porque que o curso ensina assim que você vai aprender só desse jeito e que é proibido falar de outras maneiras. Afinal, na escola a gente também aprende o português na maneira corretinha, bonitinha, mas a gente fala, né, no dia a dia. Então, existe a língua escrita e a língua falada. Não tem nenhum problema. Então, quando você tá no dia a dia, no inglês é muito comum. Ao invés de você usar o do para fazer a pergunta, você elimina e fala só o resto, né? E fala ali o sujeito. You have one? Você tem um? Você tem um? É como se a gente falasse em português. Você tem um? Qual é? Diga aí, vá. Então, é a linguagem informal. Então, vamos ao veredito desse vídeo, tá? Gil do Vigor, parabéns. Congratulations for your interview. Perfect interview that you did. Perfeita entrevista que você fez. Maravilhosa. Your English is amazing, é incrível, tá? E por que eu digo amazing, que é incrível? Apesar de eu ter mencionado algumas coisas que poderiam ser melhores, afinal a gente sempre pode melhorar. No português, no inglês, em tudo na vida. Mas por que eu digo que é amazing, teacher? Mas se teve coisa pra melhorar, não foi incrível. Sim, foi incrível. Primeiro porque ele conseguiu se comunicar, ele não se limitou, ele conseguiu falar com fluência, naturalidade, ele não ficou preso ali, travando em cada palavrinha ali stuck, né, que é o que a gente chama de, em inglês, de ficar preso, ficar travado. Ele não ficou desse jeito, ele conseguiu se desenvolver. Então, por isso que é amazing, e é o que eu falo para os meus alunos. Inclusive, no meu curso, os meus alunos, em pouco tempo, depois de poucos capítulos, dentro de 2 meses, assim, eles já conseguem, claro, se comunicar dentro do que eles aprenderam com uma certa facilidade. E, claro, eu percebo que às vezes há um errinho gramatical ali, aqui, ali, uma estrutura, uma pronúncia que poderia dar uma melhorada, mas eu estou falando de 2
meses, tá? Dentro do que eles estudaram, o que significa que tá vindo ali a questão da fluência. O inglês tá saindo dali, tá vindo o output, que é quando a gente pega aquela informação que a gente recebeu e coloca para fora. E essa é a ideia. Então, se você esperar que o seu inglês seja perfect, without accent, sem sotaque, né? O que é quase impossível. Você pode, claro, falar o inglês tirando muito o sotaque, seu sotaque de brasileiro, como às vezes eu falo, e dependendo da situação eu falo com sotaque, porque eu realmente quero mostrar que eu tô ali para poder falar, só para que a pessoa entenda. Às vezes na aula eu também falo com sotaque, e às vezes eu quero, de tanto ouvir alguém falando, eu acabo falando parecido com aquela pessoa, porque nosso cérebro tem essa tendência de ir lá imitar. Por isso que eu falo, ouça bastante áudios em inglês, séries, consuma áudios, muitos áudios. Quanto mais eu escuto, mais parece que destrava assim uma coisa no meu cérebro, que dá vontade de falar. Então, assim, vai ter um momento que você vai falar assim com sotaque, o que é normal. Vai ter um momento que você vai errar algumas pronúncias, né? A pronúncia de algumas palavras, ou alguma estrutura gramatical, mas você só vai saber falando. Então você precisa falar. Então como é que você aprende a falar inglês? Falando. Mas calma, não é assim do nada. Você precisa de informação, você precisa de aulas de prática, de bastante conversação e, claro, isso tudo de um jeito divertido. E é por isso que você precisa fazer uma aula experimental no curso da Avante English, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então já se inscreve aqui, tá? Na descrição eu vou estar deixando um link para você fazer uma aula experimental. Eu espero que você goste e depois vai lá no Instagram dizer o que é que você achou, ok? Então foi esse o vídeo. Eu quero, como eu disse, o inglês do Gil do Vigor é muito bom, pelo que eu já pesquisei, ele já estudou fora, então ele teve uma grande influência. E o inglês, ele é para se comunicar. Claro que com o tempo você vai melhorando, vai refinando, mas isso é com o tempo. Então, se você não falar, você não vai aprender. Diz aqui qual é a próxima pessoa que você quer que eu analise o inglês. Eu já analisei da Anne Gabriele, da Maísa, já analisei o da Anitta, maravilhosa, e agora do Gil do Vigor. Então, diz aqui outro brasileiro que você admira muito, para que eu analise o inglês, vai ser até divertido. Então, comenta aqui quem que você quer que eu traga. Foi isso. Kisses and bye bye.